Olá, sejam bem-vindos a mais um Pode Mais Podcast. E hoje, no nosso programa, tivemos a honra de receber Otávia e Cláudia, que vieram falar sobre o evento As Escolhidas. Muito bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui. O tema, né, do evento As Escolhidas é o resgate da identidade feminina na presença de Deus. Me fala um pouco desse evento, já existia antes, como é que funciona? Conta um pouquinho da história desse evento pra gente. Então, o Escolhidas ele está na terceira edição, né, o terceiro ano do encontro, e que realmente para resgatar essa identidade feminina muitas vezes perdida. Né? A gente vive num mundo hoje de tanta cobrança da mulher, que ela tem que estar num padrão, tem que se enquadrar em determinado padrão. E muitas vezes por não alcançar isso, né? essa cobrança toda, por não conseguir se encaixar nesse lugar, ela se sente perdida. E aí a gente quer dizer para cada mulher que ela é amada e escolhida da maneira que ela é. Ela não precisa se encaixar em algum lugar, porque ela já nasceu, Deus já criou a mulher como é que a gente costuma dizer lá para as mulheres? Você é a escolha perfeita de Deus. Né? Então não precisa se encaixar, você só precisa se conhecer e permitir Deus te amar. E se amando, entendendo? Ser amado e se amando, você consegue caminhar. É um processo. É um tema assim, bem ousado, né? Você trabalhar com mulheres, né? Explicar essa questão, ainda mais uma questão que aborda a espiritualidade. Como que a espiritualidade entra neste resgate da mulher? No entendimento de que assim, nós somos um sonho de Deus, né? A Bíblia vai dizer que Deus te sonhou da maneira que você é. Só que muitas vezes a gente quer se colocar fora da presença de Deus e se encontrar completa. E aí, como a gente está dentro de um evento religioso, que também a partir daí é porta que se abre para tantas outras curas, a gente vai entender que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente é perfeito aos olhos de Deus. Muitas vezes, pelas escolhas que nós fazemos, pelos caminhos que nós tomamos, a gente pode até se achar assim, meio que perdido, mas Deus ele não deixa de nos encontrar. Então, dentro do encontro, a gente busca trabalhar isso, né? Que por mais que você se encontre com tantas dificuldades, com tantos problemas, que às vezes você se culpa, né? Ah, foi a escolha que eu fiz, foi a decisão que eu tomei, né? Deus ele não está ali para te julgar, ele está ali para te acolher e dizer assim, olha, ainda tem tempo, né? De você se conhecer e entender que você é muito mais daquilo que você consegue visualizar. É abrir essa visão da mulher para que ela possa se encontrar por inteiro, né? Porque a gente não é só imagem, a gente não é só trabalho, a gente não é só esposa, a gente é um conjunto de tudo isso. E a gente precisa se encontrar nesse lugar como alguém que tem solução, né, Cláudia? Isso aí. Porque é bem ousado e até complicado assim, de falar, porque são realidades diferentes, né? Cada mulher tem a sua própria história e a gente tem essa tendência, né, de pegar para fazer, né? A mulher ela é muito voltada para o cuidado, né? Culturalmente nós somos treinadas para o cuidado, né? E qual é o impacto, né? Você falou que já teve três terceiros, né? Terceira agora, né? E o impacto, qual é o impacto desse evento na vida das mulheres? Você tem algum exemplo, alguma história para contar? Olha, a gente acaba depois descobrindo histórias depois de muito tempo, porque passa pelo encontro, existe um encontro pessoal com Deus. Cada realidade é uma realidade, né? Cada pessoa traz a sua história, né? E como você falou, o cuidar. A gente às vezes cuida de todo mundo. Se você é casada, você cuida do esposo, você cuida dos filhos, você cuida do pai, da mãe, você cuida de todo mundo e muitas vezes negligencia o cuidado com você. É o cuidado no todo, no cuidado na sua saúde física, na sua vida espiritual, né, na sua vida profissional. Quantas mulheres abandonaram a profissão para poder cuidar da família, porque ali no momento, não que isso seja errado, mas dependendo de como você se coloca nesse lugar, você consegue fazer todas as coisas, né? E aí, isso impacta muito, primeiro na vida espiritual, porque a pessoa tem um encontro pessoal com Deus, e depois nas outras áreas. À medida que você vai se abrindo, Deus vai fazendo. A gente tem história, relatos que me marcou muito, foi uma moça
que ela disse que ela estava tentando engravidar durante muito tempo e ela não conseguia engravidar, e era a grande angústia dela. Já tinha ido aos médicos e tal. E aí ela foi para o encontro, dentro de um momento oracional, ela teve ela lembrou de um ato na família, de vários abortos, de abusos. E aí naquele momento ela pediu para que curasse toda a raiz, né, da família dela, todas as gerações que passavam por aquilo. E aí no outro ano ela voltou com um bebê. Olha. De 2 meses, né? Ela gravou, a gente tem lá no Instagram da comunidade, tem um vídeo dela dando esse testemunho, né? Então, quer dizer, algo que para ela talvez fosse muito distante, a medicina tinha dito não, mas era uma cura que ela precisava, né? Ela como mulher, na história dela, na história da família. Agora a gente recebeu um relato de uma moça que ela foi curada de um câncer na língua. Só que a gente só ficou sabendo disso esse ano, né? No mês passado, acho que a mãe relatou que ela estava no encontro e ela veio, e aí foi proclamado isso durante o momento de oração, e ela voltou para os médicos, e aí os médicos, olha, fez os exames e constatou, já tem do primeiro encontro, né, 2 anos, né, 3 anos agora. E aí os médicos, olha, não tem mais. Nossa, né? Então assim, a gente vai desde a cura física, cura espiritual, e aí a gente só é uma porta, a gente só é um canal, porque aquilo que vai acontecer dentro do encontro, só Deus sabe. Depende da abertura de cada pessoa. Sim. Né? Porque a gente tem realidades de pessoas que já vivem uma vida espiritual e outras que não têm essa vivência. Mas à medida que ela se abre, Deus vai fazendo. O importante a gente estar assim, o que eu acho muito interessante é que quando a gente começa a falar da nossa vida pessoal dentro do encontro, a gente vai de encontro com tantas outras histórias que são iguais. Sim, porque né, a gente acaba encontrando, né, com pessoas que passam por coisas iguais, piores, ou não tão piores quanto as nossas, né? Mas assim, a questão espiritual, ela, como você falou, é uma porta, né? Então, às vezes, não é só o espiritual que precisa estar. O espiritual é importante, mas não é só isso. Então, a partir do espiritual, ela pode, né, buscar ajuda profissional, seja na área psicológica, dependendo das situações, né, que ela possa estar vivendo. Você tem algum relato sobre isso, alguma coisa? Então, eu sou formada em Direito, né, me formei em 2010. E aí, por conta dos encontros com mulheres mesmo, eu tive o desejo de começar a psicologia. Porque em alguns momentos, a Cláudia pode confirmar isso, a gente começa a atender, né, as pessoas te procuram para falar da vida dela, das histórias. E aí chega num ponto que você percebe assim, não é só o espiritual. Precisa de uma ajuda maior, de um profissional que vai entender, que vai saber encaminhar essa pessoa. No último encontro teve uma moça que ela, depois de um momento, ela disse que ela conseguiu, depois de alguns anos, verbalizar as vezes que ela tentou o suicídio. Então, assim, a gente vai rezar, né? A gente vai caminhar pela via espiritual, porque é um conjunto, né? É uma engrenagem, mas também a gente precisa direcionar essa pessoa para um profissional. Porque o que levou essa pessoa a ter essa decisão tão radical? Sim. Né? Quais foram as histórias dela? O que ela viveu? O que ela vivenciou? Porque vão chegar no nosso encontro mulheres que não vão ter problema nenhum, mas outras que vivem uma realidade muito dolorida. E a gente tem a questão de muitas vezes não falar o que a gente sente, não falar o que a gente vive. A gente vive numa sociedade muito preconceituosa, em todos os aspectos. E muitas vezes a mulher ela não tem coragem de dizer o que ela está vivendo, ela tem vergonha de dizer o que ela está vivendo. Principalmente se for uma situação que como socialmente ela às vezes fica naquela posição de ser causadora, né? No caso da violência, por exemplo, às vezes ela está provocando, então ela fica na defensiva, né? Sim. Normal. Vocês fazem atendimento de mulheres, alguma coisa assim? Ou... A comunidade tem esse trabalho, tem a equipe, né, dentro do encontro que faz o atendimento das mulheres. Mas só no encontro? Não, fora também. Fora também. Porque vocês fazem parte de um grupo aqui. A gente faz parte da comunidade Trindade Santa. Somos consagradas da comunidade de Aliança Trindade Santa, né? Nosso fundador, Reginaldo Braz. E a comunidade, ela fica, né, hoje, sempre ficou, né, desde o início aqui na Matriz São José do Havaí, onde alguns dos nossos projetos funcionam, né, que é o Nascer Jovem, que é para jovens. Nós temos o projeto Bartimeu, que é para homens e mulheres de realidades. Temos a Rede Santa Mônica, que é para mães.
Então, dentro da cidade hoje nós temos esses 3 projetos que abrangem aí, né, todas as mulheres de uma certa forma. O Nascer Jovem vai trabalhar com as mulheres jovens, né, o Bartimeu com as mulheres já numa idade mais intermediária, que sejam casadas ou solteiras, ou também mais madura, a partir dos 40, 50 anos, e a Rede Santa Mônica voltado para as mulheres que são mães. Então nós temos hoje, podemos dizer que nós atendemos sim todas as mulheres, né, em todas as suas etapas. Esses projetos são aqueles grupos de antigamente? Como que funcionam? São grupos de oração, né, que funcionam na matriz, mas que são da nossa comunidade, da nossa Trindade Santa. Me explica isso. Porque eu sou da época que existia colmeia, grupo jovem, como que funciona? Porque agora tem uma comunidade. Então, as novas realidades, as novas comunidades é uma realidade da Igreja Católica hoje. Né? Igual tem a Canção Nova, que é uma comunidade de vida, né? Que tem os membros consagrados, que moram lá, ainda que existam os de aliança também. Aqui a Trindade Santa, a gente tem uma comunidade de aliança, né? A gente tem a nossa vida, o nosso trabalho, nossa casa, mas a gente tem o trabalho missionário dentro da comunidade. Né? Então, dentro da comunidade existem esses projetos. E aí hoje a gente não está mais só em Itaperuna. Né? A comunidade hoje ela tem núcleo em algumas dioceses. A gente tem Leopoldina, Muriaé, e aí a gente vai para Macuco, tem Friburgo, Santa Maria Madalena, aí Macaé, Rio das Ostras, Porciúncula, né, que é mais próximo. Aí hoje eu sou de Talva, lá em Talva hoje somos 2 consagradas e mais 4 vocacionados dentro do processo da comunidade. Miracema também tem. Miracema também. Então assim, a gente tem os núcleos das pessoas que são consagradas e aí acabam vivendo também essas realidades dentro das cidades delas. E aí o congresso ele acontece dentro de Itaperuna, o congresso maior. E ele abrange toda essa região. Mas a gente também leva esse congresso para as outras cidades. Ah, entendi. Vocês fazem lá um evento também? Sim, um evento também para as mulheres. Ah, interessante. Não, é porque eu sou antiga, gente. Eu sou antiga e eu não participo ativamente de nada. Então, assim, porque... Tá feito o convite. Ah, muito obrigada. Com certeza, a gente tem um congresso, participa conosco. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, assim, é uma coisa que como a gente não participa ativamente, então é uma curiosidade, né? A gente acaba ficando de fora. Eu nem sabia que tinha agora uma comunidade. Mas já estamos aí o quê? Há 20 anos, né? A comunidade. Como é tanto tempo que eu tô fora. Porque às vezes a gente, né, a vida leva a gente para vários caminhos, né? E acaba, sei lá, caminhos. Mas aí uma hora a gente se reencontra. Se reencontra. Né? É igual quando a gente começou a fazer um movimento aqui na comunidade, o Reginaldo falou assim, Otávia, eu queria que você fizesse uma música, né? Como eu sou cantora, compositora. Você tem um ministério, né? Tenho. Hoje eu faço solo, né? Tem uma banda que me acompanha. E aí, na época eu falei assim, fazer uma música com tema Escolhidas. E aí eu falei assim, eu vou mandar pro produtor. Eu liguei, Adelson, eu preciso de uma música com tema tal e que tenha isso, isso e isso. Ele falou assim, não vou fazer. Você vai fazer uma oração e a gente vai colocar melodia. E aí eu comecei a escrever e aí mandei pra ele. E aí quando ele me mandou a música já na pré-produção, eu ouvi, achei linda a música, aí fui mostrar pra minha mãe. E aí quando eu tava mostrando pra minha mãe a música, eu falei assim, gente, involuntariamente eu escrevi a minha história. Porque assim, uma pessoa que nasceu, eu falo muito isso, assim, eu sou a escolha perfeita de Deus. E é o que a gente vive dentro da comunidade. A minha mãe, quando eu nasci, os médicos disseram que pro meu pai que não teria como salvar a criança, porque minha mãe teve pré-eclâmpsia, eu nasci em 77, então a medicina não é... Aí contei pra todo mundo a minha idade. Agora todo mundo já sabe a sua idade. E aí, minha mãe, tipo assim, a família tava preparada assim, a criança não vai nascer. Eu nasci de parto normal e graças a Deus estou aí, graças a Deus. Nasci num berço católico, mas andei muito longe da realidade católica, de não querer ir à igreja, de não querer ir à missa. Fiz primeiro comunhão e tal, mas abandonei na adolescência e não quis saber. Só que Deus sempre tinha um chamado para mim. Eu fugia muito do chamado de Deus. Mas num certo tempo da minha história, Deus me chamou, disse, olha, né, eu fiz um encontro pessoal com Deus
E aí eu voltei pra ele, depois de tantas coisas frustradas, um relacionamento frustrado. Te falei que eu tenho um filho de 10 anos, mas do primeiro relacionamento eu tive um filho que eu perdi faltando 10 dias pra nascer. Né? Então você traz traumas. Sim. Né? E depois conheci meu esposo já na igreja, a gente viveu, né, tudo aquilo que a igreja pede. E aí nos casamos, eu tinha um bloqueio muito grande pra maternidade, porque eu falava assim, não me vejo mãe. O medo também, né? E o medo. E aí Davi nasceu praticamente 15 anos depois da primeira criança. Né? E aí eu fui, uma amiga muito querida falava assim, você foi curada durante o processo de gestação. Porque se eu planejasse para ter Davi, eu não teria. Né? Então, assim, eu vejo que Deus ele teve o cuidado de moldar a minha história, de me trazer, de me dar um ministério. Eu descobri que eu cantava com mais de 23 anos. Descobri que eu cantava com mais de 23 anos. E assim, Deus me levou a tantos lugares, a tantas pessoas, a tantos lugares que eu nem imaginava. E aí na canção eu falo, por mais que eu tenha andado fora da presença dele, ele nunca se afastou de mim. Então eu acho que é isso. A gente se descobrir, independente, né, de onde você está hoje, Deus olha para a sua história de maneira pessoal. Né? Deus não olha no todo, ele não olha o conjunto de pessoas, ele olha a pessoa na sua intimidade, na sua realidade. Se a gente permite Deus, ele tem condição de restaurar a nossa história. Hoje eu sou casada há 14 anos com o Márcio, tenho Davi, sou muito feliz. Né? E aí você vê que é Deus restaurando a nossa história mesmo. E aí tantas outras mulheres se reconhecem na minha história. Sim. E aí quando a gente lançou a música, algumas mulheres a música conta a minha história, revela a minha história. Canta um pedacinho. Eu fiquei curiosa agora. Cantar a capela. Deus me escolheu, me elegeu, capacitou-me, me pôs em uma posição, me deu uma missão, uma identidade. Mas escolhas erradas eu fiz, caminhos de mentiras vivi. Desacreditei, senti tanta dor, pensei já não tenho valor. Mas ele me achou, não me abandonou. Eu sou obra-prima de Deus. Sou amada, escolhida, tenho força e valor. Sou poema do Senhor, pedra preciosa aos olhos do Criador. Sou filha querida de Deus. Muito lindo mesmo. A voz é linda, hein? Parabéns. Mas me fala lá do evento. O que a gente pode... Que agora eu vou, né? O que a gente pode esperar lá do evento? Como é que funciona a dinâmica lá, o horário, essas coisas? Inicia no sábado, né, às 14 horas, com término às 22 horas, né, Otávia? No domingo começa às 8 horas da manhã, termina às 16 com a Santa Missa. E nós teremos lá um espaço kids para as crianças, tá? Com uma equipe totalmente profissional para ficar com os nossos filhos. Mas então não tem preocupação, pode não participar tem essa mesmo. desculpa, já não vou porque não tem com quem deixar. Pode levar seu filho, vai ter gente lá para olhar, para atender toda a demanda, né? E são que palestras? São palestras, orações, algumas oracionais, música, palestra, oração, missa, adoração. E aí dentro do evento a gente tem também um atendimento individual das mulheres, aquelas que querem ser atendidas, tem uma equipe para poder ouvir, né, para poder direcionar, rezar. É bem completo. Bem mesmo. completo. E como é que faz inscrição? Você pode fazer a inscrição pelo Simpla, né? E também na nossa loja da comunidade, na Rua 10 de Maio, na loja Trindade Santa. Você pode fazer também, procurar no link na nossa bio, né? C Trindade Santa, @C Trindade Santa. Você pode procurar lá também, que acho que tem como fazer. E é pago? Sim, é pago. Você pode pagar só o sábado, ir no sábado, R$35 a entrada, e os 2 dias, R$50. R$50 Isso, os 2 com dias, almoço, com né, no almoço. domingo.
E aí, assim, a dinâmica é essa. E livre, né? Não ficar perguntando, o que vai acontecer? Não, a gente não sabe. Né? Porque a gente prepara. Isso aí eu lembro, na minha época sempre tinha um negócio de surpresa. Você fazia um encontro, aí você não podia contar com aquele que tá fazendo pela primeira vez, pra não tirar. Não, esse aí a gente nem tem essa dinâmica de não porque contar, é um encontro porque é um encontro aberto, né? Uhum. Mas a gente fala assim, porque a gente cria expectativas, né? Uhum. A gente organiza, a gente prepara o ambiente, mas aquele que age é Deus. Sim. Né? A gente sempre vai com uma expectativa, mas Deus ele tem expectativa própria dele e aquilo que ele faz na vida de cada uma. Eu só digo assim, vá com o desejo de ter um encontro pessoal com Deus. Não é pela Otávia, pela Cláudia, pela Adriele que vem, né, pela Lucilene, não, mas é por ter um encontro pessoal com Deus. A gente é só mesmo uma ponte para que as pessoas tenham esse encontro. Né? Também a gente tem workshops dentro do... Vale lembrar também que é um encontro voltado para todas as mulheres. Solteiras, casadas, divorciadas, jovens, adultas, senhora, é voltado para todas as mulheres, né? Porque às vezes a mulher pode achar assim, eu não vou não, porque vai ter lá só mulher casada. Não, tem mulher solteira, tem mulher casada, tem mulher divorciada, tem todas as realidades. Mas a partir de que idade? Eu acredito que dos 14, 15 anos pode ir, em diante, pode ir. Uhum. Porque já tá mais, né? Hoje em dia, porque a gente fala, teve um encontro que a gente falava sobre isso. Mas a realidade hoje das jovens e tal, infelizmente, a gente precisa trabalhar muito as nossas jovens. Porque muitas delas hoje, elas estão meio que perdidas mesmo. Uhum. Né? A gente vê que eu já falei a minha idade, né? A gente tinha uma maturidade maior. E, tipo assim, hoje as jovens de 13, 14 anos, elas sabem coisas que nós descobrimos com 20. De verdade. Né? Então, tudo assim... muito acelerado. Elas estão queimando etapas. Uhum. E, infelizmente, na vida em tudo. Quando você queima etapa, você sofre. Sim. Porque existe um processo. Para você fazer um bolo, você tem uma receita, você tem todo um caminho para fazer. Mas é uma coisa da nossa vida. Se você vai queimando etapas, você começa a viver coisas que não é da sua faixa etária. Porque isso né? A gente tem que entender isso. Existem coisas hoje que as nossas jovens sofrem que elas não precisavam estar sofrendo agora. Né? E quando você pula etapas, você vai viver essa etapa um dia. Né? Às vezes você pulou uma etapa agora, mas lá na frente, você pulou essa etapa com 15 anos. Com 25, 30, 40, seja lá a idade que for, essa etapa vai passar para sua vida. Só que você já não tem mais condições de lidar com aquela etapa. Porque era para você ter lidado com ela num determinado tempo. A famosa adolescência tardia. Isso. Aí você começa a lidar com etapas no futuro que você pulou lá no passado. E aí você também não tem maturidade no futuro para lidar com a etapa do passado. É verdade. Né? Então, assim, porque não dá pra gente voltar atrás, né? É verdade. Se a gente pudesse resetar o jogo, né? Seria muito bom. E aí a gente começa pela via espiritual, porque a Sim. mente cura. E a partir dali você vai ver os caminhos que você precisa trilhar para que você tenha mesmo, né, você se encontre, você resgate de novo a sua identidade feminina. Vou pedir um minuto a vocês para poder falar dos nossos patrocinadores. Autoescola Opção, que é a sua melhor opção para tirar a carteira de habilitação. Saúde Farma, a entrega mais rápida da cidade. E a Oficina da Massa, que é o nosso patrocinador, que a gente recebe os nossos convidados com pizza, tá bom? Maravilhosa. Deliciosa. Maravilhosa. Delícia. É a Oficina da Massa que tem a pizza mais saborosa da região. E eu queria que vocês deixassem aqui, a gente está chegando no nossa reta final, e eu queria pedir a vocês, né, para deixar para as pessoas que estão nos assistindo o convite de vocês para participar desse evento maravilhoso e uma mensagem para que as pessoas se sintam tocadas a participar com vocês lá no dia dos escolhidas. Pode usar a nossa câmera. Então, mulher, esse convite é para você que está nos assistindo, seja você casada, solteira, divorciada, não importa a sua condição, né? O seu estado de vida, esse convite é para você. Dia 12 e 13 de abril, no Centro de Formação São João Paulo II, nosso 3º Congresso Escolhidas. Venha viver conosco esse tempo de graça de Deus para nós, com outras mulheres que decidiram mudar a sua história. É isso aí. E você vai com o coração aberto para viver o melhor fim de semana da sua vida. Né? Quando a gente se propõe a viver essa experiência, quando a gente sai de casa com esse desejo, né? Eu costumo dizer para as mulheres assim, olha,
É um fim de semana para você. Porque a gente cuida de todo mundo. É um fim de semana para você cuidar de você, da sua história, daquilo que você tem como chamado. Então vai de coração aberto para viver essa experiência sobrenatural com Deus. Até você que já acha que viveu, né? Já vivi tudo que tinha para viver de experiência nesses encontros, né, Otávio? Não. Pode ter certeza que cada encontro com Deus é diferente. E eu tenho certeza que dia 12 e 13 de abril será diferente também para você que já viveu os seus encontros com Deus. Maravilha! Olha, foi muito bom ter vocês aqui, foi uma conversa muito legal. Eu tenho certeza que esse evento já é um sucesso, né? Amém. E vai ser muito bom, vai edificar muitas vidas. E para você que gosta de conteúdos como este, siga nossas redes sociais, ative o sininho de notificação e compartilhe com os amigos. Muito obrigada por vocês terem vindo, foi muito bom mesmo, eu agradeço a vocês. Para nós também, obrigada, viu? Obrigada. Até mais. Tchau.